Se levantam as cortinas do futebol de outros tempos aqui na Rádio Colorada. Começa o programa Velhas Súmulas. As tardes de campeonato e as noites de Copa. As histórias do nosso Inter. O programa Velhas Súmulas preenche as tardes de sábado com estes relatos de momentos que despertam as recordações, boas ou ruins, que associamos a esta camisa vermelha que tanto significa em nossas vidas. E 6 de setembro de 2008, quinta-feira, Santiago, Chile. Ali se enfrentaram Universidade Católica e Internacional, em jogo de ida da fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após eliminar o Grêmio na primeira fase, o Colorado, treinado por Tite, foi com uma equipe mista entre reservas e titulares daquele momento. Saímos em desvantagem contra os chilenos, pois o atacante Sebastián Barrientos fez o primeiro gol da noite no minuto 43 do primeiro tempo. Ao final da segunda etapa, no minuto 40, o atacante Adriano, que veio ao Inter oriundo do futebol paranaense, converteu o gol colorado em jogada de contra-ataque. Escutemos o relato do gol colorado na voz do narrador Marco Antônio Pereira, da Rádio Gaúcha. Empurra a bola para Ramon. Ramon tenta a jogada para Daniel Carvalho. Esse para Adriano. É a chance do Inter. Adriano carregou, limpou, pintou o gol, vai marcar, meteu, é gol! Gol do Internacional! Um gol precioso, um gol fantástico do time do Internacional. Quase 40, quase ao apagar das luzes. Um gol no final do jogo para empatar a partida. E num contragolpe rápido, mortal, certeiro, para não dar chance pro time da Universidade Católica. Cai o barraco chileno no contragolpe rápido. Adriano não tava legal, agora se pintou bonito e tocou pro fundo da rede, empatando o jogo. 39,5 Adriano, empata pro Inter, um pro Universidade Católica. A festa é colorada aqui em Santiago do Chile. A Universidade Católica, treinada por Fernando Carvalho, foi a campo com esta formação. No gol, o argentino José Burro Bacite. Na linha de defesa jogaram Rodrigo Valenzuela, Marcos Gonzalez, o argentino Facundo Imboden e Albert Acevedo. No meio de campo, estiveram em campo pela Universidade Católica Gary Medel, Jorge Ormenho, Ivan Vasquez e Milovan Mirosevic. Na linha de ataque, jogaram Julio Gutierrez e Sebastián Barrientos, reservas utilizados. O lateral esquerdo, Eros Pérez, ex-Inter inclusive, e o atacante argentino Jeremias Cadiano. O árbitro foi o uruguaio Roberto Silveira. Já o Internacional, comandado tecnicamente por Tite, foi a campo com Klemer no gol, Ricardo Lopes na lateral direita, os zagueiros foram Bolívar e Dani Moraes, o lateral esquerdo foi Marcão. Na meia cancha jogaram Edinho, Rosinei, Andrezinho e Daniel Carvalho. No ataque, Tyson e Adriano. Os reservas utilizados do Internacional naquela noite foram o lateral esquerdo Ramon e o meio-campista Magrão. Que seja uma tarde boa a todos e a todas. Está no ar a edição de número 20 do programa Velhas Súmulas, na tarde deste sábado, dia 26 do mês de setembro do ano de 2020. O programa Velhas Súmulas que começa a partir de agora para seguir abordando a história do Inter ao longo da tarde de hoje. Antes, reforçamos o recado de sempre. Temos um jogo em andamento, uma guerra em andamento contra a Covid-19 e cabe a cada um de nós
fazer a respectiva parte. Portanto, use máscara, mantenha as mãos higienizadas, seja com água e sabão, seja com álcool gel, e vamos vencer esse jogo. Mas para isso nós temos que superar esse adversário e só depois cantar vitória. A vitória ainda não é uma realidade, não está sequer no nosso horizonte e cabe ainda a todos nós fazermos o máximo, nos cuidarmos para evitar a circulação do vírus da Covid-19 e, por consequência, novas infecções que podem resultar em mortes. O programa Velhas Súmulas chega com produção, edição e apresentação deste que vos fala, Diego Cigales, participação de Hernani Campelo, a coordenação do Departamento de Mídia do Internacional é de Valéria Pereira, a gerência do Departamento de Mídia é de Amanda Munhoz, a vice-presidência de Marketing e Mídia de Nelson Berni Pires e a presidência institucional de Marcelo Feijó de Medeiros. O Velhas Súmulas conta com o apoio de Banrisul, o Banco dos Gaúchos, Unimed, cuidar de você, este é o plano, Vero, quem compara vai de Vero, a maquininha do Rio Grande, e Pompeia, patrocinador oficial das Gurias Coloradas. Programa Velhas Súmulas da Rádio Colorada, rádio oficial do Internacional, na tarde deste sábado, dia 26 de setembro de 2020, conversa com o senhor Diogo Augusto Pacheco da Fontoura. Talvez assim, de passada no nome, o grosso da nossa torcida e do nosso público não vai recordar, mas quando nós citamos Diogo Rincon, naturalmente nós lembramos de uma das grandes figuras reveladas pelo Inter na arrancada desse século XXI, jogador que saiu ainda cedo do nosso Inter e, enfim, foi desbravar o frio da Ucrânia, onde depois os brasileiros desceram de navio em grande quantidade para brilhar. Diogo Rincon, é um prazer para nós aqui da Rádio Colorada, a rádio oficial do Inter, voltarmos a escutar um jogador de tanta qualidade formado no nosso celeiro de ases. Como é que anda o amigo e passando por esse período de tanta particularidade, singularidade, que é esse da pandemia que nos mudou toda a vida? Opa, tudo bom? Boa noite, bom dia. Cara, é um prazer, uma alegria estar falando com vocês, é uma satisfação falar com a Rádio Colorada, falar aos colorados. Realmente estamos vivendo um período atípico, né? Para mim tem sido bom, tem sido muito especial, porque o momento que eu vivo de estar cuidando mais da família, de estar cuidando um pouco mais do meu filho, de estar mais próximo das pessoas que eu amo. Então tem sido muito maravilhoso, assim, a gente tá podendo estar mais tempo junto, já que como jogador viajava, ficava muito tempo fora e outras tantas coisas. Mas uma alegria estar aqui conversando com vocês e espero que a galera toda aí, os ouvintes, possam desfrutar aí dessa nossa conversa aí. Certamente, tens lindas histórias para dividir com a gente aqui nessa tarde de sábado aqui na Rádio Colorada. Bom, Diogo, vamos começar do início para não quebrar a lógica. Com que idade o Diogo começou a jogar futebol? Seja como criança, incentivado por quem? De onde é que surgiu, onde é que nasceu o projeto de jogador Diogo Rincon? Então, desde muito cedo, né? Desde os 5, 6 anos de idade, eu sou do bairro Sarandi, né? Aqui um bairro da Zona Norte. Sempre joguei pelas praças, na escola. Os professores sempre me incentivavam muito, embora eu jogasse bola até dentro da sala de aula, mas os professores sempre me incentivavam. Não, esse vai ser jogador, eles gostavam muito de mim. E escolinhas de bairro, projetos sociais de bairro, e aos 13 anos eu fui convidado por um diretor do Internacional, que era amigo do meu irmão, na época, a ir fazer teste no Inter. Então, desde os 13 anos eu entrei no Inter. Na época, minha categoria o treinador era o Lisca. Então, desde os 13 anos, entrei no Inter, passei no teste e ali começou a minha trajetória. Ali eu comecei a entender o futebol como realmente profissão, comecei a levar a sério e acreditando que um dia eu poderia vir a realizar o sonho de ser jogador de futebol no meu clube de coração, né? Sempre foi o Inter. Bonito. Me diz uma coisa, e a tua família, como é que ficou nisso? Te apoiaram em relação a essa escolha? Sim, meu pai é apaixonado por futebol.
Eu tenho um irmão 3 anos mais velho, que também jogava muito futebol. A maioria das pessoas que nos conhecem, e eu também reconheço que o meu irmão era muito melhor do que eu, mas infelizmente meu irmão teve alguns problemas particulares e não conseguiu levar adiante. Até o diretor do Inter que eu conheci foi através da vida do meu irmão. E então meus pais me apoiaram sempre, desde o início. Lógico, nós não éramos de família que tinha uma condição financeira tranquila, então nós tínhamos muitas limitações, mas os meus pais sempre apoiaram, assim, sempre me deram o que eles podiam me dar, o apoio, e financeiramente também. No começo ali da minha trajetória, eles apoiaram bastante. Qual foi esse diretor que acabou te levando para fazer o teste? Clóvis Dias. Hoje eu não tenho contato com ele, eu não sei como é que ele tá, não sei nem se ele tá vivo, falar bem a verdade. Ele era treinador do Dom Bosco quando o meu irmão jogava no Dom Bosco, isso em 93. Ele foi trabalhar na direção do Inter, no amador do Inter, e levou o meu irmão, e através do meu irmão eu também acabei indo pro Inter. Meu irmão, um ano depois, parou de jogar futebol e eu continuei. Clóvis Dias, o nome dele. Que legal. Me diz uma coisa, Diogo, depois de fazer esse teste e obviamente ser aprovado, essa tua inserção na categoria de base do Inter, o que te passou na cabeça? Como é que tu interpretou toda essa novidade? Porque, enfim, como tu já disseste, tu vem da arquibancada, tu és torcedor também, ingressar no time no qual tu torces, e como jogador para trilhar esse caminho de atleta, o que passou na tua cabeça? Então, cara, é tudo muito engraçado, né? Hoje a gente vê a gurizada aí com, não exagerando, mas com 10, 11, 12 anos, já com empresário, já com planejando, projetando suas carreiras. E eu, cara, assim como a grande maioria da gurizada que jogava comigo na época, cara, a gente só queria jogar futebol. A gente só queria ser feliz, a gente só queria jogar no Inter, que era o nosso clube de coração. Naquela época, as categorias de base era muito assim, era muitos jogadores locais e torcedores do clube. Então, eu não conseguia ver nesse começo, assim, aos 13 anos, o futebol de uma maneira diferente, a não ser como uma diversão, algo que eu fazia com muito prazer. Eu saía da Zona Norte, ia até o centro, ia caminhando do centro até o Beira-Rio. Aí no final do treino, a gurizada toda, nós voltávamos tudo pro centro junto, até mesmo se morava na Zona Sul. Depois pegava o ônibus do centro pra Zona Sul. Então, cara, era uma felicidade. Dos 13 anos até os 15, 16 anos, pra mim, era só diversão. Era só diversão. Então, eu comecei a entender o futebol mesmo profissional, e que começou a fazer diferença na minha vida foi aos 16 anos, quando eu tive a oportunidade de ir para uma seleção sub-17. Ali eu comecei a ver o futebol de uma maneira diferente. Dúvida, o capítulo da sub-17 a gente já vai falar dele, porque ele é muito especial na tua trajetória, imagino eu. Me diz uma coisa, nesse início de período de categoria de base do Inter, com quem é que tu acabou fazendo mais amizade? Guarda amizade com alguém naquele período ainda? É uma mudança muito grande, né? A gente consegue manter hoje, através das redes sociais, assim, contato com uma galera. Nem todos se tornaram profissional, né? Mas eu tenho amizade com muitos ainda. O Alex, lateral esquerdo, acabou se tornando profissional, é um grande amigo meu. É um grande amigo, assim, famílias, as nossas famílias se conhecem, e a gente frequenta a casa um do outro. E tem outros amigos, assim, não tão próximos, mas depois teve mais pra frente, quando eu cheguei nos juniores, aí tem o Clayton, tem o Chiquinho, tem outros jogadores, assim, mas o Vinícius, né, o Vini, o Barão, um grande amigo, também saiu aqui do bairro Sarandi também, mas, assim, da turma, assim, que eu mantenho um pouco de amizade ainda, a grande maioria não chegou ao profissional, né? Mas eu tenho amizade, assim, muito, assim, com essa galera que fez parte da minha história, assim, da minha infância e juventude. Que legal, que legal. Pra gente meio que fechar esse período de categoria de base, Diogo, dos treinadores que tu tiveste, tu já citaste o Lisca, quem mais que acabou somando muito aí nessa tua construção como jogador?
Cara, o destaque especial é pro Lisca. Não tenha dúvida, cara. O Lisca sempre foi assim, eu sempre disse assim para muitas pessoas que me perguntavam a respeito de treinador, o Lisca sempre foi o melhor treinador que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Mas também trabalhei com o Guto, né? O Guto aqui no juniores do Inter também ajudou muito. O Lisca e o Guto, eles tinham uma característica muito interessante para a época. Eles sempre estiveram acima sempre estiveram na frente, assim, com treinamentos, com pensamentos assim bem avançados assim de futebol. E cara, outros tantos, aprendi bastante lá fora, né? Mas categoria de base assim, o Lisca um destaque especial, e o Guto também foram os dois assim que mais somaram assim na minha caminhada. Bom, citasse o Lisca aí com mais ênfase. Por que o Lisca representou tanto? Cara, era engraçado, porque como eu te falei, no começo a gente era uma grande família. Nós éramos meninos que queríamos somente jogar no nosso clube de coração, se divertir. A gente era muito feliz fazendo aquilo. Nós não tínhamos o que os meninos de hoje, de 15 anos, têm já, uma responsabilidade gigantesca de se tornar jogador de futebol, de ser o mantenedor das suas famílias, tem responsabilidade com o empresário, tem responsabilidade. Então nós não tínhamos isso. E o Lisca sabia conduzir muito bem isso tudo. Ele nos deixava muito à vontade. O Lisca era um paizão, embora ele não fosse muito velho na época. A diferença de idade nossa pro Lisca é de 5 anos. Então nós tínhamos 14, 15 anos, o Lisca tinha 19, 20. Mas ele sabia conduzir muito bem isso, e nós éramos muito felizes sendo treinados pelo Lisca. E fora que na parte técnica ele sempre teve treinamentos assim que ajudaram muito assim na construção nossa como jogador. Diogo, eu gostaria que tu falasses da tua subida ao time de cima após aquela participação no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira em 97 no Egito. Então, eu aos 17 anos, né, esse momento foi marcante para mim, foi um divisor de águas na minha trajetória assim como jogador de futebol. Aos 17 anos eu fui convocado para uma seleção brasileira Sub-17, nós fomos para o Egito disputar o Campeonato Mundial, fomos campeões, um título inédito na época, e na volta, assim, saímos no anonimato e voltamos, e a situação era totalmente diferente. Voltamos com muita badalação, muito assédio, e naquela época ali o Celso Roth era o treinador do profissional. Naquela época ali o Celso Roth, a direção, não sei, como um prêmio para mim, o Fábio Pinto, né, que também era o outro jogador do Inter que tinha ido para essa seleção, eles nos colocaram por um período no profissional. Então ali a gente teve já, em 97 aos 17 anos, foi onde a gente teve as primeiras oportunidades como profissional. Eu fui em 2 jogos do Campeonato Brasileiro de 97. Mas depois se entendeu que realmente era muito precoce. Aí voltei para os juniores e realmente só fui voltar ao profissional de uma maneira permanente em 2000. Do Mundial de 1997. Dividir a equipe com aquele time que tinha, enfim, peças importantíssimas, que depois acabaram se mostrando peças importantes do futebol brasileiro. Vamos lá, tinha o próprio Fábio Pinto, como tu citaste, tinha o Matusalém, tinha Ronaldinho. Aquela experiência no Mundial Sub-17, imagino que pra ti também tenha sido uma forma de preencher a bagagem, não? Cara, ali foi algo assim que mudou mesmo a história, assim. Ali eu comecei a entender que realmente não tinha mais volta. A partir dali eu entendi que eu tinha que começar a encarar o futebol de uma maneira profissional, porque a partir daquele momento os olhos das pessoas já começavam a se voltar para nós. Então a gente tinha uma responsabilidade maior, que até então a gente não tinha enxergado ainda. E dividir aquela seleção ali com uma gurizada que depois veio chegar no profissional e com destaque nos seus clubes. Ainda temos um remanescente, né, o Fábio, que é o goleiro, ainda está jogando, né, pelo Cruzeiro. Mas teve muita gente boa, né? O Matusalém se destacou fora do país bastante. Jorginho, Paulista, lateral esquerdo. O Ronaldinho, né? Nem se fala. O Giovani, que jogou pelo Cruzeiro e depois foi pro Barcelona. Tinha uma galera boa ali, cara.
Fernando, zagueiro do Flamengo, Flávio do Fluminense. A grande maioria chegou ao profissional e chegou a ter destaque. Sim, perfeito. Bom, antes da gente voltar, eu quero tocar um pouquinho mais nessa tua subida em definitivo nos anos 2000 pro time de cima. E o apelido? Quem é que acabou colocando o apelido de Diogo Rincon, Diogo? Cara, foi na base. 93, logo que eu entrei, né? Eu sempre fui muito alto, né? Eu já com 13 anos eu já tinha 1,80 m, hoje eu tenho 1,86 m, então não cresci muito. Até os 15 anos eu já tinha 1,86 m. Eu cheguei no Inter com 1,80 m e o Rincon, colombiano, estava chegando no Brasil em 93 no Palmeiras. Ele estava chegando no Palmeiras. E aí aquela coisa de gurizada, de querer botar apelido e tal, me colocaram apelido de Rincon. E como todo apelido que o cara não gosta, acabou pegando. Mas teve um episódio assim que ainda tava naquela dúvida ainda, vai ficar Diogo, vai ficar Rincon, vai ficar Diogo Rincon. E aí nós fomos fazer um jogo em 98, uma preliminar de um jogo do Campeonato Brasileiro. Agora eu não me lembro que fase era, eu sei que era a fase final do Brasileiro. E nós fizemos a preliminar, o Grenal da final do Gauchão de 98, juniores. E depois o Grêmio ia jogar contra o Corinthians. E eu fiz 2 gols nessa preliminar e o Rincon fez o gol da classificação do Corinthians. Então ali a imprensa toda começou a falar, os Rincon eliminaram o Grêmio, os Rincon eliminaram o Grêmio. A partir dali pegou o Rincon e não teve mais como tirar o Rincon, de desvincular o Rincon do meu nome. Que bonita a história, essas dos apelidos sempre rende alguma história boa. Bom, Diogo, voltando agora pro ano 2000, como é que aconteceu essa tua subida mais definitiva para a equipe principal? Nós tínhamos voltado uma Taça São Paulo, nós tínhamos perdido lá nas quartas de finais. No ano anterior nós tínhamos sido campeões, e daí no ano seguinte nós não fomos tão bem. Quando a gente voltou, o grupo de profissionais estava, na época, né, as condições do Inter para contratação não eram as melhores. Então, quando a gente voltou dessa Taça São Paulo, muitos jogadores, né, acabaram subindo. O treinador Zé Mário, na época. E eu fui um desses jogadores escolhidos, né, para subir para o grupo de profissional. E foi um ano bem interessante ali, um ano bem que o clube acabou, que o time acabou se encaixando, acabou montando um time bom. E infelizmente no Campeonato Brasileiro, né, na João Avelange da época, a gente não conseguiu chegar mais longe por alguns episódios que aconteceram no jogo contra o Cruzeiro. Eu errei um gol, depois o Guerreiro perdeu uma bola, e até hoje a torcida é colorada. A corneta o pessoal não esquece nunca, a memória funciona melhor pra corneta, é historicamente assim. Me diz uma coisa, em relação aos teus gols, eu achei por anotações aqui, até em relação às páginas oficiais do Inter, 3 gols. Eu encontrei um contra o Atlético Paranaense, que é um bonito gol, que tu pega uma bola perdida, invade a área e acaba marcando o gol com uma batida rasteira, e um outro contra o Coritiba no Beira-Rio, também pela João Avelange de 2000, pelo alto. Recorda de mais algum que tenha sido mais especial, Diogo? Pois então, eu tento buscar algumas coisas ali nos arquivos e não acho. Mas eu fiz um gol importantíssimo no Campeonato Gaúcho, que foi o único título que eu ganhei no Inter como profissional. No Campeonato Gaúcho de 2002, eu fiz o gol da vitória contra o 15 de novembro, lá no campo do 15. Eu fiz o gol de 2-1, nós ganhamos de 2-1 a primeira partida, depois ganhamos 2-0 em casa, no Beira-Rio. Eu fiz gol contra o Curitiba também, eu me lembro de ter feito um gol contra o Curitiba também, lá em Curitiba. Não fiz muitos gols, fiz gol contra o Juventude na Copa Sul Minas, fiz um outro gol contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio também, gol contra o Caxias no Gauchão. Bom, Diogo, sobre esse título de 2002, tu acabou tendo uma participação bastante constante na equipe naquela campanha do título contra o 15 de novembro em 2002. Daquela campanha, o que tu recordas de forma mais clara e por que no teu entendimento aquele Inter conseguiu, enfim, terminar com a taça do Campeonato Gaúcho? Então, cara, eu subi em 2002, tive joguei pouco, né, na verdade. Eu era um reserva que entrava muito nos jogos e tinha uma boa participação.
No final da temporada eu me machuquei. No final da temporada de 2000 eu me machuquei e eu passei o ano de 2001 praticamente todo machucado. Foram 10 meses machucado. Tive problema no joelho, depois eu tive que fazer uma cirurgia de correção no joelho de novo, depois tive problema com o tendão, depois quebrei um osso do pé, fiquei 10 meses parado. E por que eu estou falando isso? Eu sei que tu me perguntou sobre 2002, mas eu estou falando isso porque em novembro de 2001, depois de ter passado todo esse ano, praticamente todo o ano de 2001 parado, lesionado, o Fernando Carvalho, que iria ser o presidente em 2002, ele falou na arquibancada para mim, nós estávamos olhando um jogo, eu não me lembro qual era o jogo, e ele falou para mim: negão, vê se deixa de ser vagabundo, e o ano que vem eu vou apostar em ti, porque o Fernando Carvalho sempre gostou muito de mim, e o ano que vem eu vou apostar em ti, então tu vê se deixa de ser vagabundo e começa a trabalhar. Então esse ano de 2002 ele já começou dessa maneira para mim, começou com uma responsabilidade, mas com um apoio muito grande do presidente. E desde o começo, na pré-temporada de 2002, mesmo quando as coisas ainda não estavam saindo muito bem, o presidente sempre deixava claro: não, eu aposto no Diogo, nós não vamos contratar ninguém para a posição dele, ele vai ser o titular da posição. Então foi um ano especial para mim desde o começo, e as coisas começaram a dar certo. Era um ano que eu vinha crescendo muito, que eu vinha me destacando muito, e realmente, tanto que foi o ano que eu acabei recebendo uma proposta para sair, né, do clube. E também foi algo bem interessante, que eu estava em casa e o presidente me ligou e falou que: negão, preciso que tu venha aqui no clube. Aí eu fui e ele chegou para mim e falou: tudo que eu não queria fazer era ter que te vender, mas eu preciso te vender, mas eu só vou fazer isso se tu estiver de acordo. Na época nós estávamos com 5 meses de salário atrasado, o clube estava com muitas dívidas e o presidente precisava vender alguém, e eu era o único que tinha recebido uma proposta naquela época. Então, porque eu vinha me destacando bastante. Então foi o que aconteceu no ano, e graças a Deus que eu tive a oportunidade de ganhar esse gauchão, tive a oportunidade de participar bastante desse título, ser importante nesse título. E eu me recordo desses bastidores, assim, bastante, das conversas com o Fernando Carvalho, das apostas que ele fazia em mim. É o que eu mais me recordo mesmo, esses bastidores. Que bonita lembrança. Diogo, sobre essa possibilidade justamente de saída depois desse teu bom início da temporada em 2002, é um campeonato que não era habitual brasileiros, pelo que eu até encontrei, não havia registro de brasileiros que tinham jogado no futebol ucraniano até então. Pra ti, como é que tu interpretaste a possibilidade, porque é um país totalmente diferente do nosso, e aí como é que se desenvolveu até chegar ao teu sim? Cara, quando eu recebi essa proposta, eu confesso que não tinha a menor vontade de ir. Nunca tinha pensado em ir pro futebol ucraniano. Para falar bem a verdade, as ambições nossas na época, cara, era chegar ao profissional do nosso clube. Hoje o menino tá com 10 anos já pensando em jogar na Europa. E nós queríamos jogar no clube. Então quando eu recebi essa proposta, eu fui pego muito de surpresa. E quando eu entendi que era futebol ucraniano, mais surpresa ainda, porque eu não conhecia nada do futebol ucraniano. E eu me lembro que o meu irmão falou bem assim: não, ele conhece muito futebol, né? Ele falou: não, o Dinamo de Kiev é bom, é um time bom, pode ir. Aí eu acabei indo, mas lógico, muitas pessoas me taxaram como louco. O que tu vai fazer lá? Vai ficar esquecido, vai ficar largado. Mas eu aceitei o desafio. Era uma oportunidade também financeira muito boa, uma oportunidade de jogar a Liga dos Campeões, já que o Dinamo de Kiev é um dos clubes com maior participação da Liga dos Campeões, né? Então eu acabei aceitando, e foram 6 anos e meio, quase 7 anos lá, muito, muito importantes assim, para minha trajetória.
Que legal, que legal. Depois eu quero entrar contigo em um pouquinho mais de detalhes sobre esse teu período lá, mas antes eu quero fazer uma pergunta tua, porque eu não recordo exatamente. Quando o Maicon Librelato faleceu, tu já havias ido pra Ucrânia? Sim, eu já tava jogando lá, eu saí em maio, no final do Gauchão de 2002 eu saí. Eu cheguei a jogar junto com o Maicon, né, chegamos a trabalhar junto, mas eu não participei do Campeonato Brasileiro de 2002, né. Eu cheguei a conhecer ele, mas eu não estava mais no elenco, eu já estava fora. E receber essa notícia, enfim, com essa linha de dramaticidade que teve essa ocasião com o Maicon, como é que tu recebeste essa notícia lá do outro lado? Muito, muito triste mesmo, porque o Maicon era um guri muito carismático, era um menino muito simples, muito humilde, e todo mundo gostava muito dele, e o potencial que ele tinha também, né? O Maicon tinha um grande potencial. E com certeza foi uma tristeza muito grande e fazer o que, né? Acontece. Lamentavelmente acabou, enfim, indo muito, muito cedo o Maicon Librelato, ex-atacante do Inter, por conta aí de uma questão de acidente de carro. Diogo, sobre essa tua chegada na Ucrânia, o que tu acabaste estranhando, obviamente, além do frio e do idioma, que não devem ter sido fáceis de encarar? Cara, o que eu mais estranhei, assim, não foi o frio, sempre gostei de frio. Nunca tive problema com alimentação. Eu lembro que eu via muitos jogadores que iam para fora do país, acabavam voltando e reclamavam da alimentação. Eu nunca tive problema com a alimentação. Até depois de um tempo a gente começou a levar o feijão daqui do Brasil para lá, mas não cheguei a sentir falta. Mas o que eu mais senti falta, mesmo que eu mais estranhei, o temperamento, assim, das pessoas, assim. Os caras são muito frios lá, né? Então, eles não abrem, eles não são como o brasileiro, como nós somos acostumados. Chegar uma pessoa de fora, já receber com um abraço, com um beijo, com um sorriso, até tu ganhar a confiança daqueles caras lá. Cara, tu tem que engolir uns papos, tu tem que olhar pra uma cara feia. E até mesmo o meu tradutor, que era o cara que era responsável por me ajudar lá no começo, o cara, ele me largava na fogueira, ele me ajudava dentro do clube, terminava o treino, ele falava, agora tu vai pra casa e te vira. Agora é contigo pra fazer tuas compras, pra fazer tuas coisas. E de uma certa forma foi interessante, porque eu aprendi a falar o russo muito rápido por conta disso. E quando eu aprendi a falar o idioma, eu fui muito bem aceito por todos lá. Então, foram 6 meses que eu demorei para aprender a falar o russo, assim, aquela comunicação, assim, importante. E isso abriu muitas portas, inclusive, de relacionamentos, né? Aí, a partir dos 6 meses, eu já tive... A minha história já era outra. Eu já me sentia muito em casa, daí. Mas não deixa de ser uma vitória, porque outro alfabeto é uma estrutura de idioma totalmente diferente. Mas depois de todo aquele período, então, saiu 100% o russo. Saí falando muito bem russo. Só que e agora há 3 anos a gente tem uma ONG que a gente trabalha o futebol social, né? A gente faz viagens missionárias e roda o mundo assim, através do futebol social. Eu tive a oportunidade de voltar 2 vezes na Ucrânia. E a equipe que viaja junto, eles acreditaram que eu ia ser o tradutor deles, mas só que como eles estão vivendo uma guerra com a Rússia, eles pararam de falar russo e estão falando só ucraniano, e eu não aprendi nada do ucraniano. Então eu estava tão perdido quanto eles, e quando eu tentava falar russo, o povo lá não aceitava conversar comigo em russo. Arranjou um problema ainda? Exatamente. Muitos que são muito nacionalistas mesmo, eles ficam bravos quando tentam se comunicar em russo com eles. Olha só. E me diz uma coisa, desse teu período lá dentro do Dinamo de Kiev, Diogo, enfim, vocês tiveram várias conquistas de campeonato nacional, foram acho que pelo menos 3 campeonatos nacionais, mais Copas da Ucrânia, também teve Supercopa da Ucrânia. Daquele período, o que tu guarda de melhores lembranças daquele? Cara, eu fui como tu falou lá no começo, né, fui o primeiro brasileiro a chegar lá no país, né. Então, cheguei lá e eu posso dizer que com a minha característica de jogo, assim, de condução de bola, eu acabei mudando um pouco da estrutura do futebol ucraniano. Até hoje eu sou muito respeitado lá por conta disso. Eu acabei fazendo algumas coisas que eles nunca tinham visto, né?
Era um futebol muito robotizado, muito forte, né? Muito viril, né? De muita marcação, mas de pouca criatividade. Então eu cheguei lá e consegui, né? Desenvolver um futebol com um pouco mais de criatividade, um pouco mais de drible, um pouco mais de ousadia. Então isso marcou muito para mim e marcou muito para eles também, né? A minha passagem por lá mudou um pouco da visão deles, até com relação a jogador sul-americano, né? Não só brasileiro. E a partir daí eu creio que eles começaram a contratar. Hoje é um dos países que mais contrata brasileiro, né? É a Ucrânia. Então eu creio que isso me marca muito, assim, a minha contribuição até para ter aberto essa porta para o futebol brasileiro, né? Me diz uma coisa, de outros jogadores sul-americanos e brasileiros com quem tu dividiu a equipe lá no Dinamo de Kiev, o Kleber, gladiador, foi um dos primeiros, não? Isso, o primeiro foi o Leandro Machado, ex-centroavante do nosso Colorado. O Leandro Machado, depois teve o Alessandro, lateral direito, que jogou no Grêmio, no Corinthians, o campeão mundial pelo Corinthians. Depois chegou o Kleber, depois o Rodolfo, zagueiro, que também jogou no Grêmio. E depois o Rodrigo, que também jogou zagueiro no Grêmio e no Inter. Correia, volante do Palmeiras. Maico, um meia esquerdo, que também jogou no Palmeiras um período. Guilherme, que era atacante do Cruzeiro. E eles viam entrando e saindo e eu continuava lá. Eu fui um dos caras que joguei com quase todos os brasileiros que passaram por lá. Que bonitas histórias, que bonitas histórias. Bom, Diogo, eu vou te fazer uma pergunta agora, e aí eu recordo bem da época. Em 2008 surgiu aquela chance para tu voltares por um período ao futebol brasileiro, tu acabaste assinando com o Corinthians, mas houve uma conversa meio próxima com o Inter para, quem sabe, voltar ao Inter. Acabou acontecendo isso mesmo? E se aconteceu, por que acabou não indo à frente? Cara, isso daí é um episódio que até hoje eu não entendo. Eu trabalhava com um agente na época e ele sabia do meu desejo de voltar pro Brasil pro Inter. E eu tava lá, na época a comunicação não era tão fácil como hoje é. Então eu tava treinando lá na Ucrânia e deixando aos cuidados desse agente aqui a situação aqui do meu retorno pro Brasil aqui com ele. Só que teve uma reunião que eu me lembro que o Newton Drummond, o Chumbinho, marcou no Inter e esse agente que trabalhava comigo na época, ele não me comunicou isso. Uma reunião que ia ser via telefone. A única coisa que ele me falou é que não existia possibilidade de eu vir pro Inter porque o grupo do Abel já estava fechado e ele não ia contratar mais ninguém. Então surgiu a possibilidade através do Mano Menezes, que eu já conhecia, que já me conhecia também, de ir pro Corinthians. E como eu tinha essas informações desse meu agente, que na verdade depois eu entendi que estava mal intencionado, porque estava envolvido com outras parcerias, eu acabei parando no Corinthians. Foi mais ou menos isso que aconteceu. É um episódio muito confuso, eu não tenho mais contato com esse cara que trabalhava, que me representava na época. Então é um negócio que ficou muito confuso e eu acabei indo pro Corinthians porque foi a informação que chegou para mim, que não teria como eu vir pro Inter e que o Corinthians estava abrindo as portas para que eu voltasse pro futebol brasileiro. Pô, foi uma pena, porque eu lembro que na época também se falava muito da volta do Daniel Carvalho, tava aí meio que de vizinho teu lá ele jogava no CSKA Moscou da Rússia e tu no Dinamo de Kiev da Ucrânia, e aí se falava muito, né, nessa possibilidade de volta, o Inter tentando repatriar jogadores, o Nilmar também tinha regressado, enfim, era uma geração muito boa que o Inter teve naquela arrancada de século, poderia estar voltando ali naquele pós-2006, mas enfim, são coisas do futebol, né, Diogo? Sim, sim. Eu joguei algumas vezes com o Daniel lá. O Daniel é um grande amigo, eu esqueci de citar o nome dele antes. O Daniel também é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. Baita jogador. Jogou lá, fez história lá na Rússia, né? No CSKA. Jogamos algumas competições lá, em algumas pré-temporadas lá juntos. Que legal. Me diz uma coisa, Diogo. Ver ali o que aconteceu com o Inter em 2006, de vencer a Libertadores, vencer o Mundial, a distância...
como é que o Diogo festejou no frio ucraniano e deu algum gosto de pensar, poderia estar lá? Enfim, também tem outras 1000 coisas que rodam uma volta ou não antecipada. Não, nem eu via o Inter como torcedor, né? Em nenhum momento eu me queria colocar num lugar que na verdade já não era mais meu, né? Então eu entendia muito bem isso, eu acompanhava muito como torcedor. Como eu já te falei, naquela época não era muito fácil a gente ver o futebol brasileiro lá na Ucrânia, então não conseguia acompanhar sempre, pegava informações com a família. Mas a final do Mundial eu estava no Brasil de férias, eu tinha feito uma cirurgia no joelho e eu estava vendo a final de muleta, com os pontos abertos ainda no joelho. Eu me lembro que para ver como a gente não tinha realmente muita informação do futebol brasileiro lá na Ucrânia, que quando o Gabiru foi chamado para entrar, todo mundo que estava do meu lado começou a criticar aquela substituição e eu não entendi nada, porque o que eu conhecia do Gabiru era o Gabiru que tinha seleção brasileira, que tinha sido destaque em 2001 no Atlético Paranaense. Esse era o Gabiru que eu conhecia, eu fiquei feliz com a entrada dele. E eu creio que depois todo mundo ficou feliz também, né? Mas eu pulei tanto com o meu joelho, cara, operado, que abriu meus pontos no meu joelho, cara, naquele dia. Que história, Diogo. Mas são coisas que acontecem, mas é um lindíssimo relato esse teu. O que importa é que depois o Inter acabou conquistando o Mundial, que era o que importava a todos nós colorados e coloradas. Me diz uma coisa, Diogo, é óbvio que quando tu saíste do Inter ainda como lá no primeiro semestre de 2002, o Inter, que acabou depois ganhando a Libertadores, ganhando o Mundial, ele ainda nem havia se formado. Não sei se o Klemer talvez estivesse naquele plantel. Da forma como o Inter, apesar das dificuldades que tinha naquele momento, se notava que o Inter fazia um trabalho que daqui a pouco podia resultar em coisas boas. O que vocês viam do trabalho que era feito do Inter dentro e fora de campo, né? Eu trabalhei pouco na gestão do Fernando Carvalho, né? Conhecia ele da base e trabalhei esses cinco meses inicial do trabalho dele no profissional como presidente. Mas o que a gente conseguia ver, que todos os jogadores viam no trabalho dele, principalmente, era uma transparência muito grande e uma parceria muito grande com os jogadores. Era um presidente que era muito amigo dos jogadores. Era um presidente que jogava limpo, que olhava no olho. Tanto que nós tínhamos 5 meses de salário atrasado, mas não tinha rebelião, não tinha greve, não tinha nada. Nós realmente corríamos pelo clube porque a gente tinha um presidente que a gente via uma sinceridade, a gente via um desejo de fazer dar certo. E deu certo. Graças a Deus deu certo. O ano passado nós tivemos uma oportunidade e o presidente, ele é um cara, ele tem um coração muito grande e ele é um cara muito grato, que ele reuniu alguns jogadores que tinham sido campeão mundial, toda uma galera assim no condomínio dele, fez um churrasco, fez um joguinho lá, e ele reuniu todos os jogadores, me colocou no meio e falou bem assim para os caras. Tava o Yarley, tava o Índio, tava o Lauro, goleiro, e ele falou pros caras, cara, aqui ó, vocês devem muito a esse cara aqui, ó, que se eu não tivesse vendido ele, eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz naquele ano no Inter. Então ele é um cara muito grato, cara, e não é à toa que ele é o presidente eterno do Internacional e que conquistou todos os grandes títulos, né? É verdade, são esses pequenos fatos que vão construindo o Inter campeão do mundo. Eu sempre gosto de repetir isso, especialmente quando eu converso com jogadores que não estavam naquele grupo de 2006. O Jair, o príncipe Jajá dos anos 70, ele usa essa frase e para mim ela é perfeita sempre. O Inter campeão do mundo não se resume àqueles 20 e poucos jogadores inscritos ali, não se resume aos atletas que fizeram parte da campanha da Libertadores. É uma construção que ela vem desde o primeiro dia da existência do clube, especialmente ainda daqueles anos mais recentes. Assim é. Exatamente. Muito bom. Diogo, a gente está apontando para o final. Eu queria te perguntar agora algumas coisas um pouco mais gerais. Desse período todo que tu jogaste futebol, desde a base do Inter, passando pelo profissional do Inter, o Dinamo de Kiev, Corinthians, depois do teu período na Grécia, ou até mesmo no Canoas, ali para a reta final da carreira, com quem é que o Diogo jogou dentro de campo e mais conseguiu encaixar o teu estilo de jogo? Pelo tempo que eu tive a oportunidade de jogar na Ucrânia, lá foi onde eu realmente consegui
desenvolver o meu potencial no máximo, né? Eu tinha muita liberdade, né, porque eu era a parte criativa do time, então eu tinha muita liberdade para criar, e eu tive muito tempo, né? E o futebol eu vejo muitas vezes assim jogadores que não têm tempo para se adaptar, que não tem tempo para conhecer os colegas, e a gente acaba às vezes até criticando de maneira assim que não dando tantas oportunidades. E lá, como eu vivi quase 7 anos lá, então eu me sentia muito em casa. O clube era a minha segunda casa, os meus colegas eram amigos. Então lá eu tive a oportunidade sim de potencializar mais aquilo que eu tinha, assim, de época de categoria de base, que era muito destaque e tal. E a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões trouxe um crescimento assim para minha carreira, para minha performance muito grande também. Que legal, que legal. Diogo, eu tô fazendo uma pergunta agora que escapa do teu período só de jogador. Vai lá da tua infância e vem até os dias de hoje. Quem que tu assistindo pela TV, seja pela TV ou seja no estádio, qual foi o jogador que mais encantou o adepto, o admirador de bom futebol, Diogo Rim? Os meus grandes ídolos sempre foram do Inter. O meu primeiro ídolo no futebol foi o Caíco. Era um cara que eu era apaixonado, porque a gente de pequenininho via jogar no júnior, depois jogar no profissional, a gente acompanhava tudo ali. A gente estava perto, né, vendo. Depois o Christian e o Fabiano, uma dupla que realmente encantava muito a gente. Depois tive a oportunidade de jogar do lado deles. O Raí era um cara que eu me espelhava muito. O Giovani, o meia do Santos, também me espelhava muito. E depois eu tive a oportunidade de conhecer e jogar contra, de apanhar feio do Ronaldo e do Zidane, cara. Aí esses dois caras, pra mim, foram os caras assim fora da média, né? E o Ronaldinho, né? E desde os 13 anos, quando eu entrei no Inter, a gente jogava campeonato contra, Grenal contra, e tudo que a grande parte dos torcedores viram o Ronaldinho fazendo profissional no Barcelona e nos clubes que ele passou, a gente sofria nas mãos do Ronaldinho desde os 10, 11, 12 anos. Ele já fazia tudo isso como criança. Mas assim, os que realmente me impressionaram mais foram Ronaldo e Zidane. Por favor, que lista, uma grande lista. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, a gente saindo um pouquinho do futebol. Tu tiveste nos últimos anos um problema com a questão do álcool, e eu queria que tu trouxesse esse teu relato, como é que foi viver esse período da tua vida pra ti, e como é que foi essa tua luta. Cara, pra mim me tornar jogador de futebol, né, hoje eu graças a Deus, eu tô livre desse vício. Eu me converti na vida, eu conheci Jesus, e Jesus mudou minha história. Para me tornar jogador de futebol, eu tive que fazer muitas renúncias. Mas teve algo que eu não consegui renunciar, que eu não consegui vencer, que foi o álcool. Eu conheci o álcool muito cedo. Eu conheci o álcool em festas de família. Então o álcool me acompanhou durante o meu processo todo. Então eu sempre vinculei o álcool à festa, a comemorações. Então imagina um menino que aos 17 anos já começa a ter uma vida transformada pelo futebol, sem nenhuma estrutura, começa a ganhar dinheiro, começa a se tornar mantenedor da sua família, começa a ter prestígio, começa a ter fama. E cara, pra mim tudo aquilo ali era algo muito fora do comum, fora da minha realidade. E eu via no álcool, nas festas, nas comemorações, uma oportunidade de eu desfrutar de uma certa forma daquilo ali que eu estava vivendo. Então o álcool me acompanhou o tempo todo. Só que como eu era jogador de futebol, ainda tinha o futebol ainda para conseguir me afastar um pouco. Quando eu parei de jogar futebol em 2012, aí eu perdi o futebol, eu entrei numa depressão muito grande, e aquilo que eu vim carregando comigo desde muito cedo começou a potencializar de uma maneira que eu me tornei um alcoólatra. De 2012 a 2014 eu me tornei um alcoólatra. Não consegui mais ter controle sobre a bebida. Em 2014 eu fui para um centro de reabilitação, e foi
foi aonde eu mudei a minha história, né? Foi aonde eu busquei ajuda e encontrei ajuda na palavra de Deus. E hoje eu tenho dado palestra, testemunho em algumas igrejas, falando a respeito disso, né? Aquilo que começou com 10 anos, em festa de família, veio aos 32 anos, dos meus 32 aos 34, se potencializar e quase acabou com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida do meu filho. Então é algo que hoje eu trato com muito respeito, com muito temor, o tema do alcoolismo. Que bonito e forte relato esse teu. Mas eu acho que ao fim de tudo, olhando de fora, parece que foi concluído o ciclo, né, Diogo? Ter o aprendizado depois de ter um problema desse tamanho e hoje poder olhar com ele com tanta lucidez é um bonito exemplo que tu deixas. Cara, é isso que a gente tem. Eu entendo que eu tive uma segunda chance, porque talvez eu falando assim de uma maneira muito rápida, e eu não gosto de falar quando eu não tenho tempo assim para realmente explicar lá no comecinho o que aconteceu. Eu não gosto de falar sobre um tema tão delicado sem contexto, mas hoje eu estou falando para ti, mas realmente eu gosto de dizer para essa nova juventude, essa nova geração, que muitas vezes, cara, parece que é inofensivo hoje o que tu tá fazendo, daqui ali na frente ali, cara, pode ser um negócio que vai destruir a tua vida e das pessoas que te cercam. E era o que estava acontecendo comigo. E eu tive uma segunda chance. Então eu não posso desperdiçar essa segunda chance. Vai muito além do futebol. O futebol acabou, o futebol passou. Mas o Diogo, cidadão, pai, marido, filho, ele continua aí. E eu preciso, esse Diogo é que eu preciso apresentar para a sociedade. Bonitas palavras, Diogo, bonitas palavras. Diogo, eu tenho mais duas pra gente finalizar. A gente se estendeu porque a conversa estava muito boa. Tu tem uma linda trajetória e bonitos momentos para recordar no nosso Inter. Como hoje eu não estou só entrevistando um ex-jogador do Inter, eu estou entrevistando, antes de mais nada, um torcedor colorado. Eu queria saber qual foi o momento do torcedor Diogo que mais te gerou alegria em relação ao Inter. Cara, é que o torcedor, ele era um jogador, mas ele era jogador-torcedor também. Então, cara, o momento que eu citei aí do Campeonato Mundial, que eu realmente extravasei, pulando com o joelho recém-operado, abri todos os pontos do meu joelho, com certeza, hoje eu tenho uma lesão no meu joelho, com certeza, aquele título ali ajudou a agravar um pouco a lesão que eu tenho hoje, mas como torcedor-jogador, eu tive inúmeros momentos de fazer parte da história do Inter, na construção ali, nas categorias de base. Para mim, os momentos que mais me geram alegria, de ter vestido a camisa do Inter e de ter torcido pro Inter, porque a gente jogava e torcia. Então, os anos que eu vivi nas categorias de base do Inter ali, foram os momentos de maior alegria para mim no Internacional. Que bonitas palavras, Diogo. Diogo, nós vamos para a última. Eu sempre gosto de finalizar as entrevistas por aqui, dessa forma, para pegar um olhar do jogador sobre si mesmo. Quem foi o Diogo Rincon, jogador dentro de campo? Seja em termos de personalidade, seja em termos técnicos, táticos. Cara, é difícil falar de mim mesmo, assim. Eu creio que todos os que tu entrevistou tiveram essa mesma dificuldade. Mas, cara, eu era um jogador que dentro do vestiário, eu sempre fui um cara que agregava muito. Eu sempre fui um parceiro. Creio que no meio do futebol não exista ninguém que vá falar mal do meu caráter. Eu realizei grandes sonhos da minha vida. Primeiro era de jogar no clube do coração. Segundo era de jogar no profissional desse clube, conquistar títulos nesse clube, jogar na Europa, jogar na seleção brasileira. Não tive oportunidade de jogar na seleção principal, mas joguei nas categorias de base. Dar uma vida mais confortável para os meus pais, para minha família. Jogar num grande clube, que o Corinthians também faz parte da minha história. Jogar em grandes clubes, contra grandes clubes, em grandes estádios, contra grandes jogadores. Então o que eu posso dizer é que falhei muito também nesse processo,
mas o que eu posso dizer é que o Diogo, como jogador de futebol, ele foi um cara muito realizado, muito grato a Deus por tudo. Bonitas palavras. Diogo, grato somos nós aqui da Rádio Colorado, a audiência da Rádio Colorado, por tu teres dividido tantas histórias e tantos relatos da tua trajetória, que são inspiradores e, enfim, é uma trajetória também vitoriosa, porque sair também de uma zona simples da cidade de Porto Alegre, chegar ao time principal do Inter, rumar para a Europa e construir carreira num país que não era muito aberto a jogadores sul-americanos, e foi uma lindíssima história e um lindíssimo relato esse teu hoje aqui na Rádio Colorado, que a gente pôde aproveitar. Te agradeço muitíssimo por ter atendido a Rádio Colorado, atendido ao programa Velhas Súmulas, e até uma próxima. A gente espera que essa situação da pandemia se normalize o mais breve possível, pra gente, quem sabe, se cruzar lá antes de um jogo do Inter no estádio Beira-Rio. Foi um prazer, meu amigo, uma grande alegria mesmo estar falando com vocês aí da Rádio Colorado, falando com o torcedor colorado, poder falar um pouco da minha história, da minha vida. Eu fico muito feliz e também, né, vamos estar orando aí para que esse tempo, esses dias aí mais difíceis passem logo, e vai ser um prazer assistir um jogo do Colorado aí do lado de vocês. Grande abraço. Programa Velhas Súmulas, na tarde deste sábado, faz contato com o jornalista da Rádio Colorado, Hernani Campelo, para falarmos sobre os fatos alvirrubros que aniversariaram ao longo dos últimos 7 dias, momentos importantes da história do Inter, que completaram aniversário no decorrer da última semana. Hernani, muito boa tarde desde já, e já encaminho o nosso primeiro fato da tarde. 20 de setembro de 1954, o Internacional enfrentava o Liverpool do Uruguai em um amistoso, parte das comemorações de abertura do estádio do nosso rival, o antigo estádio do nosso rival, o Olímpico. Exatamente, festival de inauguração do estádio Olímpico, inclusive era um torneio, né? Era um torneio que teve a participação de 4 equipes, valeu taça. O Internacional, o promotor do torneio e dono do estádio que estava sendo inaugurado, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o Nacional de Montevidéu e o Liverpool, também de Montevidéu, o Liverpool Futebol Clube, um torneio quadrangular internacional. Taça Relógios ESCA, um torneio de inauguração do estádio Olímpico. O Internacional foi o campeão desse torneio, ganhou as 2 partidas que disputou, goleou o Liverpool por 4-0 no dia 20 de setembro e depois goleou também o proprietário do falecido estádio Olímpico, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, na decisão. O Inter, no dia 20 de setembro de 1954, em seu primeiro jogo no estádio Olímpico, saudoso estádio Olímpico da Avenida Carlos Barbosa, em Porto Alegre, goleou o Liverpool de Montevidéu por 4-0. O juiz foi o Fortunato Tonelli, que era um dos principais árbitros da época no Rio Grande do Sul. O Inter do técnico Teté, Francisco Duarte Júnior, ganhou com Milton no gol, Florindo, Lindoberto, Oreco, Odorico, colocando num 4-4-2, numa formação mais moderna, seria Milton, Odorico, Florindo, Lindoberto e Oreco. Salvador e Jerônimo, Luizinho, Bodinho, Larry e Canhotinho. 3 gols do Bodinho e 1 do Larry. Internacional 4-0 no Liverpool de Montevidéu, clube que jogou algumas vezes aqui em Porto Alegre nas décadas de 50, 60 e 70 amistosamente, e que também disputou aí já mais recentemente uma pré-Libertadores enfrentando o Clube Gaúcho também nessa mais recente ocasião, Diego. Agora vamos para o 21 de setembro, ano 1911, o Inter fazia a primeira partida internacional contra a seleção uruguaia, no caso, Hernani. Dia 11 de setembro de 1911, o Internacional contra a seleção uruguaia, e o Internacional perdeu este jogo para a seleção nacional do Uruguai. Foi o primeiro jogo internacional do Colorado. O Inter, naquele ano de 1911, tinha como time base Cazuza no gol, Médici e Florencio Gartua, nome de rua, médico, Florencio Gartua, Ari Túlio Araújo e Carlos Clube, primeiro grande ídolo do Internacional, Cison, Victor Galvão, Álvaro Ribas, Pedro Chaves e Xavier Barbieri. O Clube, além de jogador, era também o técnico da equipe.
base do Inter em 1911, dia 21 de setembro, a derrota para a seleção uruguaia no primeiro amistoso internacional do Colorado. Agora vamos para o 22 de setembro, ano de 2004, Copa Sul-Americana. As duas equipes da cidade de Porto Alegre, Grêmio e Internacional, se enfrentavam na fase nacional. O Inter perdia, mas avançava no torneio. Foram 2 grenais, né, que valeram classificação na Copa Sul-Americana. E o primeiro grenal havia sido no Beira-Rio. O Inter levou vantagem para o Estádio Olímpico e mesmo com a derrota pelo gol fora de casa, pelo gol marcado fora dos seus domínios, o Inter conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana de 2004 e aí passou para a fase internacional da competição. Em 2003, o Inter já havia disputado a Sul-Americana, mas havia ficado na primeira fase, que naquela época a primeira fase era disputada por clubes de um mesmo país. Em 2003 o Inter parou na primeira fase para Santos e Flamengo e em 2004 avançou, inclusive eliminando o Grêmio Porto Alegrense no mata-mata. No Estádio Olímpico, dia 22 de setembro, o paulista Paulo César de Oliveira foi o árbitro. O Inter de Klemer, Edinho, Álvaro e Vinícius, esquema 3-5-2 do técnico Muricy Ramalho. Helder Granja na ala direita, Chiquinho na ala esquerda, os 3 do meio, Marabá, Diego Gavilã e Fernando Lúcio da Costa. Na frente, Rafael Sobes e Danilo, o baiano Danilo. Entraram na equipe no decorrer do jogo o goleiro André substituindo o Klemer, o Diego Barcelos no ataque e o lateral esquerdo Felipe Atirson no lugar do Chiquinho, que inclusive tinha feito o gol do Internacional aos 27 minutos do primeiro tempo. O Inter perdeu, mas levou a classificação e avançou na Copa Sul-Americana. Hernani, agora nós vamos para o final dos anos 90, 23 de setembro de 96, o histórico ex-jogador do Inter, Elias Figueroa, que integrava o corpo diretivo do Inter naquela ocasião, era gerente de futebol, deixou esse posto para ser treinador do Inter e substituir Nelsinho Batista. Não foi uma passagem muito duradoura, tampouco vitoriosa, mas era Elias Figueroa como treinador do Inter. Pois é, a estreia do Figueroa como treinador do Inter é uma pena ele ter deixado a gerência de futebol. Provavelmente, claro que é muito fácil comentar uma obra pronta, né? Provavelmente teria ficado muito mais tempo vinculado ao clube, mas o Elias Figueroa é epidermicamente vinculado ao Esporte Clube Internacional de coração e por tudo que realizou dentro das 4 linhas pelo Internacional, como grande capitão Dom Elias Ricardo Figueroa Brander, o 3 do Beira-Rio. A estreia dele como técnico foi contra o Santos Futebol Clube na Vila Euclides, lá em São Bernardo do Campo, jogo do Campeonato Brasileiro. Cláudio Vinícius Cerdeira foi o árbitro desta partida. André César Prates, Tonhão Gamarra e Arilson na ala esquerda, Fernando Enciso, Marcelo Rosa e Paulo Isidoro, Fabinho e Leandro Machado. Entraram no decorrer do jogo o meia atacante Luiz Gustavo, o lateral esquerdo Cleomiro e o volante Anderson. Os gols do Inter marcados por Fabinho e Leandro Machado. Muito bem, Hernani. Passamos agora à nossa data seguinte, que vem a ser a estreia de Enio Andrade como treinador do Internacional na temporada de 1979, 23 de setembro daquela temporada, um empate com o Atlético Paranaense em solo curitibano. Já falamos várias vezes aqui no Velha Súmula sobre essa temporada de 79, que é incrível, né? É incrível pelos extremos. No Campeonato Gaúcho, o Internacional ficou na 3ª colocação. O vice-campeão, merecidamente, foi o Esportivo de Bento Gonçalves, que tinha um grande time naquele ano de 1979. E aí depois no Campeonato Brasileiro, o Inter não apenas foi campeão, que já seria o máximo, mas foi campeão invicto. Um feito que até hoje não foi igualado, e já passamos 41 anos, e que provavelmente nunca será igualado. Então são os extremos. De uma péssima campanha no Campeonato Gaúcho no primeiro semestre para a maior de todas as campanhas de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. É uma coisa impressionante esse ano de 1979. E essa grande campanha que levou o título invicto do Campeonato Brasileiro, lá conquistado em 23 de dezembro de 79, no segundo jogo da decisão contra o Vasco da Gama no Beira-Rio, isso tudo foi construído ao longo do ano, porque o Internacional teve muitos problemas no primeiro semestre com lesões. Talvez os 2 principais jogadores do time ficaram vários meses fora da equipe por lesões. Estou me referindo a Valdomiro Vaz Franco e a Paulo Roberto Falcão.
E aí, durante a temporada, além da recuperação desses dois fundamentais atletas, o Inter foi contratando reforços pontuais e fundamentais, como o Mário Sérgio Pontes de Paiva, o grande craque Mário Sérgio, e o centroavante Bira, entre outros. E aí culminou com a contratação de Enio Vargas de Andrade, um baita técnico de futebol, um cara que depois de assumir o Inter aí em 79, logo 6 anos depois, tinha no seu currículo 3 títulos de campeão brasileiro por 3 clubes diferentes. O Inter invicto em 79, o Grêmio em 81 e o Coritiba, surpreendente Coritiba, campeão brasileiro de 1985. Enio Vargas de Andrade, além de assumir, também teve ao seu lado Gilberto Paceto Tim, um dos maiores preparadores físicos da história do futebol brasileiro. E a estreia foi, como tu disseste, em 23 de setembro, no primeiro jogo do Internacional no Campeonato Brasileiro. Além da estreia do Enio Andrade, teve também a estreia do Inter no Campeonato Nacional. E o Inter foi a Curitiba, o jogo não foi no estádio do Atlético Paranaense, que na época era muito pequeno, onde hoje está a Arena da Baixada, era o velho estádio do Atlético Paranaense, que em jogos de campeonato nacional não tinha a capacidade autorizada pela Confederação Brasileira na época. Então o Atlético jogava no estádio do arquirrival, no estádio do Coritiba Futebol Clube, estádio Couto Pereira, onde foi o jogo que teve a arbitragem de Maurílio José Santiago de Minas Gerais. O Inter estreou no Brasileirão, na estreia de Enio Vargas de Andrade, com Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Geraldo Galvão e Cláudio Mineiro, Batista, Jair e Falcão, Chico Espina, Adilson e Mário. O Borracha entrou no time no decorrer do jogo, no lugar do centroavante Mário. O resultado foi um 0-0, o Inter largou com 1 ponto fora de casa naquele Brasileirão. 25 de setembro de 1958, a equipe do Inter vencia o histórico time do Santos, que contava com nada mais, nada menos do que Pelé. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores jogos da história do Esporte Clube Internacional. Porque o Santos veio a Porto Alegre e veio ao Rio Grande do Sul realizar alguns jogos, como havia feito no ano anterior, em 1957, mas em 58, já com o Pelé afirmado como uma grande sensação mundial. O Brasil havia sido campeão mundial de futebol no meio de 1958 lá na Suécia, com o Pelé encantando o mundo e passando a ser o grande nome do futebol mundial naquele momento já. E aí o Santos veio enfrentar o Inter no velho e saudoso estádio dos Eucaliptos, no bairro Menino Deus, em 25 de setembro de 58, com o Pelé sendo a atração maior do jogo. Só que não teve pra Pelé, né? O Inter ganhou de 5-1 com a arbitragem do argentino Miguel Começanha, que apitava muitos jogos no Rio Grande do Sul naquela época, os jogos mais importantes, vinha o argentino Miguel Começanha apitar a partida. E foi ele o árbitro de Inter 5, Santos 1, 1958, no Eucalipto. Sérgio, a majestade do arco, que inclusive nesta semana também estaria de aniversário. Sérgio, que é do dia 21 de setembro, estaria, se vivo fosse, completando mais um aniversário nessa semana. Grande goleiro do futebol gaúcho, foi técnico também do Internacional, e o Sérgio Moacir era o goleiro do Inter naquela vitória histórica contra o Santos Futebol Clube. Sérgio Moacir Torres Nunes, a majestade do arco, no gol, depois substituído pelo Paulinho no decorrer do segundo tempo. Paulinho, um goleiro revelado pelo Floriano, hoje Esporte Clube Novo Hamburgo. A dupla de zaga, Florindo e Joel. E você, esse Joel é o Joel, o zagueiro que veio do futebol do Rio de Janeiro para jogar no Internacional. Florindo e Joel. Com o Sangão e o Brito. O Brito era o jovem zagueiro Brito, vindo do Vasco da Gama, emprestado para o Internacional, e que depois seria titular da seleção brasileira, e que inclusive 12 anos depois seria campeão do mundo pela seleção brasileira em 1970. Então o Sérgio no gol, depois o Paulinho, o Sangão na lateral direita, Brito, Florindo e Joel, a linha de 4 detrás do Internacional em 1958 na vitória contra o Santos. O meio campo tinha o Verardi e o Tati, jogador oriundo do futebol do interior do estado. E aí no ataque, o canhotinho improvisado na ponta direita,
com o Ivo Diogo, o Larry de centroavante e o Irajá na ponta esquerda, jogador que havia sido contratado ao Cruzeiro de Porto Alegre. O técnico era o Luiz Engelke, que colocou na equipe, além do goleiro Paulinho, também o Barradas e o Cacaio. O Inter ganhou por 5-1 com 2 gols do Ivo Diogo, um do Larry, um do Canhotinho e um do Cacaio. Uma das maiores vitórias da história do Internacional, não tenho dúvida nenhuma disso. Passamos agora ao ano de 2008, a gente permanece no 25 de setembro, quando o Internacional, treinado por Tite, visitou a Universidade Católica em jogo da Copa Sul-Americana, fase de oitavas de final, e o Inter naquela ocasião trouxe um empate do Chile. Eu estava lá no San Carlos de Apoquindo, lindo estádio da Universidade Católica, jogo para mim inesquecível, até hoje é a única vez que eu estive lá naquela cidade maravilhosamente linda que é Santiago do Chile, naquele estádio muito bonito que é o estádio da Universidade Católica, e que realmente, como diz o nome, Universidade Católica, fica dentro de um campus universitário da Universidade Católica, e o estádio é muito bonito, ele não é de tão grande dimensão, deve caber cerca de 15 a 20 mil torcedores no máximo, mas é um belo estádio de futebol. San Carlos de Apoquindo, lá em Santiago do Chile, à beira da Cordilheira dos Andes, belíssimo lugar. O juiz foi o Roberto Silveira, do Uruguai. Eu estava lá nesse jogo ao lado do narrador Geraldo de Andrade. O Inter jogou com Klemer no gol, Ricardo Lopes, Dani Moraes, Bolívar e Marcão, Edinho, Andrezinho, Rosinei, Tyson, Adriano e Daniel Carvalho. O técnico era o Tite. Entraram no decorrer desse jogo o Ramon e o Magrão. O Adriano, que não é o Adriano Gabiru, vem a ser o Adriano atacante, que veio do interior do Paraná para o Internacional, inclusive está jogando futebol profissionalmente ainda agora em 2020, beirando aí os seus 40 anos, acredito eu. Ele joga na Portuguesa do Rio de Janeiro, lá na Portuguesa da Ilha do Governador. O Adriano fez o gol do Internacional aos 39 do segundo tempo, um gol fundamental. O Inter perdia por 1-0, o Tite optou por levar um time misto a Santiago do Chile e deu certo, muito graças ao gol salvador do Adriano aos 39 do segundo tempo. O Inter trouxe o empate e aí no jogo da volta conseguiu a classificação com um empate sofrido em 0-0 no Beira-Rio contra uma grande equipe da Universidade Católica. Internacional arrancou esse empate fundamental com o gol do Adriano, que era quase no final do jogo lá no Chile, Diego. O Adriano que veio do ADAP do Paraná, e o jogo da volta foi um jogo meio que no horário da tarde, era um meio de semana, complicou a presença de público, mas ainda assim teve bastante gente marcando presença no Beira-Rio. Hernani, passamos agora ao 26 de setembro, 1954, um dos jogos mais especiais daquela década de 50, estreia, inauguração do Olímpico, fazendo parte daquele contexto de torneio, e uma goleada inesquecível na casa do rival, 6-2. 6-2, dia 26 de setembro. O Internacional levantou ainda um troféu em pleno Estádio Olímpico nos seus primeiros jogos, o troféu, a taça, Relógios Esca, intercampeão, ganhando do Grêmio por 6-2, depois de ter goleado o Liverpool de Montevidéu por 4-0 dias antes. No Inter, no primeiro inesquecível jogo do Estádio Olímpico contra o Grêmio, 6-2, Larry, o descobridor, desbravador do Estádio Olímpico, fez 4 gols. O Larry, o cerebral, o Larry Pinto de Faria, Jerônimo e Canhotinho completaram o placar para o Internacional. O Inter era um timaço com Milton Vergara no gol, Odorico, Florindo, Lindoberto e Oreco, Salvador e Jerônimo, Luizinho, grande Luiz Marques, Bodinho, Larry e Canhotinho, técnico Teté José Francisco Duarte Júnior. Esta formação clássica da máquina colorada dos anos 50 é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores times que o Internacional formou em toda a sua história. Milton Vergara, Odorico, Florindo, Lindoberto e Oreco, Salvador e Jerônimo, Luizinho, Bodinho, Larry e Canhotinho, 6-2 neles na primeira atuação do Inter diante do Grêmio Porto-Alegrense no Estádio Olímpico. Uma vitória espetacular do Colorado em 1954, Diego. Página lindíssima da história do Internacional. A gente se mantém no 26 de setembro, mas a gente agora volta há alguns anos, 17 para ser exato. Vamos para a temporada de 1937, quando o Inter pela primeira vez
disputava uma partida no Rio de Janeiro. Não veio com vitória, mas foi certamente pelo placar um jogo emocionante, Hernani. Internacional e Fluminense. O Inter, naquela excursão ao Rio de Janeiro, em 1937, fez 4 jogos. 2 contra o Flamengo, aliás, fez 3 jogos. O primeiro jogo aqui que eu estou olhando na minha relação contra o Flamengo foi em Porto Alegre, no dia 12 de setembro, um empate em 2-2 com o Flamengo no estádio dos Eucaliptos. Aí no final do mês de setembro, o Internacional viajou para o Rio de Janeiro para realizar 3 amistosos contra os 3 principais clubes do Rio de Janeiro naquela época: o América, o Fluminense e o Flamengo. Tinha, claro, Botafogo, Vasco, mas esses 3 eram que estavam ganhando mais títulos naquela década no futebol do Rio de Janeiro. O primeiro jogo foi justamente contra o Fluminense nesse 26 de setembro no estádio das Laranjeiras. Aliás, os 3 jogos dessa mini excursão do Inter ao Rio foram no estádio das Laranjeiras, o estádio do Fluminense Futebol Clube. Dia 26 de setembro, a derrota para o Fluminense por 4-3, e depois, dias 28 e 30, os jogos contra o América e contra o Flamengo. No jogo contra o Fluminense, 4-3, o Internacional do técnico Abraão Fernandes Bolsas jogou com Penha no gol, um histórico goleiro do Internacional das primeiras décadas do Colorado, Berto e Risada, Zezé, Oswaldo Brandão e Levi, Negrito, Salvador, Silvio Pirillo, Miguel e o argentino Castilho na ponta esquerda. Entrou no decorrer do jogo o Artigas. Eu exclamei e mudei a entonação, dei ênfase aos nomes de Oswaldo Brandão e Silvio Pirillo, porque cabem aqui capítulos específicos. Claro que o Castilho, ponteiro esquerdo argentino, foi um grande jogador, o Penha, goleiro, e o Risada, zagueiro, fizeram história no Internacional, mas Oswaldo Brandão e Silvio Pirillo são 2 nomes que fazem parte daqueles nomes fundamentais para contar a história do futebol gaúcho e brasileiro do século XX. Oswaldo Brandão, gaúcho, começou jogando no Internacional, começou de treinador no Internacional e depois se consagrou como técnico no centro do país. Foi técnico histórico, por exemplo, da Portuguesa de Desportos e do Esporte Clube Corinthians Paulista, um dos treinadores mais exaltados da história, mais do que centenária, do Corinthians, o Oswaldo Brandão. E o Silvio Pirillo era considerado, na década de 30, o maior centroavante do futebol brasileiro. Tanto que ele saiu do Internacional e foi jogar no poderoso futebol uruguaio da época, que era os clubes de Montevideo e de Buenos Aires eram tidos como os clubes mais ricos e mais poderosos do futebol sul-americano nas décadas de 20, 30, 40. Tanto que o Uruguai foi campeão do mundo em 1930, tinha sido bicampeão olímpico de futebol em 24 e 28, foi campeão do mundo em 1950, era um futebol muito poderoso. E o Silvio Pirillo foi contratado a peso de ouro pelo futebol uruguaio, também depois jogou no futebol do Rio de Janeiro, foi um dos maiores centroavantes do seu tempo, e depois também foi um importante técnico do futebol brasileiro. 2 nomes fundamentais para contar a história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil no século XX, Silvio Pirillo e Oswaldo Brandão, 2 crias do Esporte Clube Internacional, Diego. Fechamos a relação de fatos que aniversariam neste sábado, 26 de setembro, com uma goleada do Inter por 10-2 contra o Fusbal, lá na temporada de 1915. Esse jogo, além do placar elástico, contou com uma marca importante. Foram 7 gols marcados por Bedionda na partida, fazendo o que 5 anos mais tarde César repetiria contra o Municipal, e que depois, lá na temporada de 1939, 24 anos depois, Carlitos também o faria contra o Sokol. 7 gols em um jogo. Bedionda foi o artilheiro daquela ocasião. Feitos raros, né? No futebol, marcar 7 gols numa partida. O Fusbal Clube Porto Alegre, depois o nome transformado em Porto Alegre, em Futebol Clube Porto Alegre. Era um clube verde e branco, fundado em 15 de setembro de 1903 e que acabou desaparecendo para o esporte gaúcho no final da década de 40. Foi forte também no basquete, sendo campeão metropolitano. Não havia o campeonato estadual de basquete naquela época, mas foi campeão metropolitano de basquete algumas vezes na década de 40. O estádio do Porto Alegre foi inaugurado em 1923, o estádio mais conhecido do Futebol Clube Porto Alegre, porque o clube havia sido fundado em 1903, com 20 anos, em 23, inaugurou o estádio da Chácara das Camélias, no bairro Menino Deus,
onde hoje tem um supermercado de frente para a Avenida José de Alencar e no fundo tem um colégio estadual de frente para a Rua Gonçalves Dias. E ali era o estádio da Chácara das Camélias, que quando o Porto Alegre desapareceu na segunda metade dos anos 40, passou a pertencer ao Nacional Atlético Clube, o rubro-negro de Porto Alegre, clube de origem ferroviária, e que existiu até 1959, jogando o campeonato profissional do Rio Grande do Sul, e nos anos 60 desapareceu definitivamente. O Inter usou esse estádio da Chácara das Camélias como campo de treino das categorias de base até ali a virada dos anos 60 para os anos 70. Pois foi o Porto Alegre, o Verdoingo, como era chamado também na imprensa na época, o verde e branco de Porto Alegre, o adversário do Inter nesse 26 de setembro, e o jogo foi lá na Chácara das Camélias, estádio do Futebol Clube Porto Alegre, que ainda não havia sido inaugurado oficialmente, mas já havia um campo ali, e o Porto Alegre já jogava ali no Menino Deus, que foi a sua praça de esportes tradicional. E era chamado também como veterano entre os clubes de Porto Alegre, fundado em 15 de setembro de 1903, na mesma data do clube co-irmão, que na época tinha sua sede no bairro Moinhos de Vento. O Inter ganhou no Porto Alegre por 10-2 pelo campeonato da cidade, com Baez no gol, Simão Alves e Fidelis, Bitu, Homero e Lucídio, Túlio Araújo, Oswaldo, Bendionda, Miller e Francisco Vares. O Bendionda fez 7 gols dessa vitória do Internacional. Agora, dando sequência à seleção do torcedor Hernani, quem joga na segunda função do meio campo? Me pegaste, tia. Na primeira função eu lembro que eu coloquei Falcão, falei no Guinha Azul, falei no Ademir Keifer, lembrei alguns volantes mais do passado que eu não vi jogar, e principalmente o grande Salvador. Na segunda função de meio campo, e é complicado porque poderia relembrar Paulo César Carpegiani, poderia relembrar Batista, poderia relembrar Dunga, Tinga, mas as funções táticas foram alteradas muito nessas últimas décadas. O Braulio Barbosa de Lima, um dos jogadores mais talentosos forjados no celeiro de Aves, jogava como uma espécie de segundo volante para a época, mas hoje ele seria um meia avançado, porque ele não tinha tanto poder assim de marcação, era um jogador de rara habilidade, e jogava com a número 8. Então é complicado botar um segundo volante nesse time, porque depois, assim, isoladamente, porque depois lá no final nós vamos ver o que montamos disso, né? Tem Paulo César Tinga, tem Carpegiani, o Jair, o Príncipe, Batista. É complicado, essa aí é complicado mesmo. Magrão, que teve um 2008 maravilhoso. Então é uma função bem difícil, eu tenho que escolher só um, então vou escolher Paulo César Carpegiani. Muito bem, Hernani, obrigado e até uma próxima. Abraço, Diego Cigales. O programa Velhas Súmulas, edição de número 20, está terminando. Em breve a entrevista na íntegra com o ex-jogador colorado Diogo Rincon estará disponível para ser ouvida novamente na plataforma SoundCloud, na conta do Inter, na plataforma SoundCloud. Para conferir este conteúdo por lá, basta acessar o seguinte site, soundcloud.com/SC Internacional. Outra possibilidade para se revisitar, para ser reescutado esse material, é ir até a conta do Internacional no Spotify. Para isto, entre na plataforma Spotify e pesquise por Rádio Colorada ou Esporte Clube Internacional. Vai aparecer então o nosso perfil na lista de resultados. Lá tem todos os materiais produzidos aqui pelo Velhas Súmulas e também por toda a equipe da Rádio Colorada. São entrevistas, reportagens especiais e conteúdos exclusivos a respeito do nosso Internacional que lá podem ser encontrados. Vale a pena dar uma visitada por lá, porque tem materiais de altíssima qualidade produzidos aqui pela equipe da Rádio Colorada. Sobre o Velhas Súmulas deste sábado, fica o muito obrigado da Rádio Colorada e do programa a todos e a todas pela companhia de sempre. Esta edição foi ilustrada pelas seguintes músicas: Invencible, de Akash Gandhi, Milonga,
de La Anunciación, de Esteban Morgado, Marró Marrú, de Eduardo Rovira, Libertango, Invierno e Primavera, de Astor Piazzolla, e Black Petrol, de Mocarelite. Os áudios da torcida colorada cantando, usados na abertura e que também vão aparecer agora no fechamento do programa, foram extraídos de vídeos publicados pelo canal Cancha Colorada no YouTube. Ficam os agradecimentos do Velhas Súmulas ao Vinícius Rocha, titular desta conta, pela cessão dos materiais. O programa Velhas Súmulas é isto: histórias do nosso Inter. A dose de nostalgia que oferece a voz alvirrubra, que é a Rádio Colorada, nas tardes de sábado. Temos muitos ontens para revisitar e aqui, neste espaço, é isto que sempre faremos. Antes do Velhas Súmulas finalizar a viagem desta tarde pelas recordações coloradas, é momento para folhearmos mais uma vez a enciclopédia da história do Internacional. E para quando vamos? (9 de setembro de 2018, domingo, Estádio Beira-Rio, Porto Alegre. Ali se enfrentaram Internacional e Grêmio no clássico de número 417. Foi a última vitória colorada em um Grenal. Era a rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Edenilson fez o único gol daquela partida. A Rádio Colorada, na voz do narrador Leonardo Pfister, relatou assim o gol alvirrubro. Tocada aberta do lado esquerdo, pode pintar cruzamento na grande área, ficou o Wendel, deixou no Nico Lopes, 2 na marcação, ainda o Nico com a bola dominada, se aproximou o Rodrigo Dourado, a bola veio pra ele, dominou o capitão colorado, buscou opção de jogo por elevação, bateu, chega do Jeromel pra cortar, insistiu o Edenilson, pode tocar na frente, deixou no Patrick, cortou a defesa, voltou o Wendel, pode cruzar, levantou na grande área, Edenilson de cabeça, gol! E o gigante faz a festa, o gigante ruge, o gigante faz barulho, é o Colorado na frente, é o Internacional vencendo o Grêmio, Diego Brião. Tudo começou pela ponta esquerda de ataque, o Wendel engatilhou o cruzamento, primeiro poste, e aí surge Edenilson de cabeça, vai ser a cabeça do Edenilson, Marcelo Groi. Edenilson, camisa 8, deslocou no canto esquerdo do goleiro adversário, o Internacional está em vantagem no clássico Grenal e o Beira-Rio é um carnaval. O adversário, treinado por Renato Portaluppi, foi a campo com Marcelo Groi, Leonardo Moura, Pedro Jeromel, Bressan e Bruno Cortes, Tassiano e Cícero, Ramiro, Luan e Alisson e André. Reservas utilizados, meia atacante Jean-Pierre e atacante Pepe. O Colorado, comandado tecnicamente por Odair Hellmann, jogou com Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Wendel na linha de defesa, os meio-campistas Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, e os atacantes Nico Lopes, William Potker e Jonathan Alves. Suplentes utilizados, o lateral direito Fabiano, o meio-atacante Andrés D'Alessandro e o atacante Leandro Damião.
Velhas Súmulas, com as recordações coloradas, baixa as cortinas nesta tarde de sábado, dia 26 do mês de setembro do ano de 2020.